Olá pessoal, eu sou Alexandre, eu trabalho aqui na VMware Brasil no grupo de Engenharia de Soluções e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto chamado Cluster API. Eu vou trazer uma visão geral desse projeto, seguida de uma demonstração utilizando um dos provedores de infraestrutura que suportam essa tecnologia. O projeto Cluster API foi criado já há algum tempo, em 2017, tá? E hoje ele tem uma série já de provedores que suportam essa tecnologia, sejam de provedores de nuvem pública ou privada, e basicamente ele ajuda você a gerenciar o ciclo de vida de clusters Kubernetes de maneira uniforme, não importando qual seja o provedor de infraestrutura. Para quem está chegando agora, recomendo que assista um vídeo do meu colega Daniel Bronzatti. O link está aqui na descrição desse vídeo. Ele traz uma introdução bem bacana do projeto Kubernetes, quais são seus benefícios, e também faz uma analogia para você que é administrador VMware, dos componentes Kubernetes com componentes VMware. Então é bem bacana, recomendo que vocês assistam. Bom, para começar, né, esse vídeo, eu quis trazer para vocês uma frase do Brian Lyles, é um staff engineer aqui na VMware. Ele deu uma palestra, na verdade ele foi um dos hosts, né, do último KubeCon em San Diego, em 2019, e ele fala o seguinte: Kubernetes ele é um veículo que leva para você até o seu destino, não é o destino final. Então, muitas organizações acabam optando por tecnologias que demandam muito tempo do seu time de operações, de infraestrutura, para que eles mantenham esses clusters de maneira adequada, para que eles cuidem desse ciclo de vida. E o principal objetivo, que era criar uma aplicação nova, fazer uma transformação de uma aplicação monolítica para aplicação baseada em microserviços, para atender, obviamente, uma necessidade de negócio, acaba esse objetivo principal acaba sendo deixado de lado pelos times de infraestrutura que acabam se dedicando muito ali para manter aquele ambiente. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje e como você consegue, obviamente, gerenciar esse ambiente de maneira uniforme, não importa em qual infraestrutura você opte em executar os seus clusters. Se a gente volta um pouquinho mais no tempo, lá no início de tudo, né, quando o Kubernetes foi criado, o primeiro instalador foi criado junto com o projeto. Né? O primeiro instalador ele se chamava CubUp. Ele era baseado em scripts, hoje já não existe mais, né? Você não vai encontrar mais esse projeto para você brincar com ele, mas ele era muito rudimentar, ele era muito baseado em scripts, ele cuidava ali da criação de alguns componentes do cluster, e até hoje o pessoal tem uma certa ideia de que Kubernetes é complicado, né? Por quê? De fato, ele era muito complicado. O primeiro provedor a ser testado, né, com esse script foi no Google, depois o pessoal testou na Azure, e por fim o pessoal identificou que não dava. Era muito complicado esse script, e aí com isso vários provedores, né, vários vendors foram criando distribuições que instalavam um cluster Kubernetes com muito da opinião daquele vendor, né? E com isso a gente tem hoje nada mais nada menos do que 85 distribuições ou instaladores Kubernetes, cada qual instala de um jeito, cada qual tem muito uma opinião de como deve ser a instalação de um cluster, e quando você acaba tendo um cenário de uma organização que por diversos motivos, sejam por custos ou por latência de uma aplicação que roda numa nuvem pública, e eu tenho que levar um cluster para essa nuvem pública, você acaba tendo diversas distribuições, diversos sabores de clusters e diversas formas de gerenciar esse ciclo de vida. Quando a gente pergunta para alguém o que é um cluster Kubernetes, pode vir várias respostas. Né? Primeiro pode vir uma resposta do ponto de vista de infraestrutura, então a pessoa pode falar desde a infraestrutura em relação aos servidores, rede, regras de firewall, load balance. Outros podem falar dos componentes Kubernetes, do etcd, do servidor de API, né, do Ingress, enfim, Ingress, perdão, seria um EDOM. Ou você pode falar do ponto de vista dos EDOMs, né? O que eu vou subir depois que um cluster estiver no ar? Eu vou ter que preparar disaster recovery, vou expor as aplicações para os meus usuários, preciso ter um registro ali para armazenar as imagens de container, quero saber se está em conformidade ou não com a CNCF, enfim. Já se você pergunta para os usuários, ele quer saber da aplicação deles rodando. Né?
Se a gente foca, então, nesse quadro do meio, que são realmente os componentes de um cluster, Container Runtime, o Kubelet, o API Server, enfim, cada um desses componentes, novamente, assista um vídeo do Bronzatti, ele vai explicar cada um deles no detalhe. Para que esses componentes sejam instalados, a gente fala que no processo de instalação de um cluster é o bootstrapping de um cluster, ou seja, eu estou integrando esses componentes e inicializando numa infraestrutura. Algumas distribuições oferecem scripts, outras distribuições oferecem, por exemplo, playbooks de Ansible para que você configure esses componentes. Outros você faz na mão, né? Configura ali todos os componentes na mão. É meio que um consenso de uma ferramenta aqui que é muito usado hoje em dia, também um projeto open source, né, que está dentro da CNCF, chamado KubeADM. O KubeADM ele cuida desses componentes, né? Então ele vai preparar todos esses componentes aqui inerentes a um cluster Kubernetes, ok? Só que ele espera que você já tenha uma infraestrutura, você já tenha máquinas virtuais prontas. Depois disso, você vai configurar os add-ons, né? E por fim, né, se você usar o Cluster API, o Cluster API está por cima disso aqui tudo, tá? Então, o KubeADM ele resolve de fato uma série de problemas, ele agiliza, né, e padroniza o processo de instalação, só que você tem ainda alguns componentes que precisam, né, ou que deveriam ser padronizados, ok? O Cluster API ele veio para resolver isso. Então, como eu comentei, ele foi criado em 2017 pelo pessoal da Eptio. A Eptio foi uma empresa criada por 2 dos 3 criadores do projeto Kubernetes no Google, estão na VMware hoje. E hoje existe um grupo de interesse específico para Cluster API dentro dos grupos de interesse do projeto Kubernetes. Hoje existem aqui diversos provedores de infraestrutura que suportam Cluster API, VMware é um deles, Amazon, provedores de nuvens públicas, e muitos são os fabricantes, né, as empresas que ajudam nesse desenvolvimento. Tá? Quando a gente pensa, então, numa visão funcional, né, do projeto Cluster API, a ideia é muito simples. É utilizar um cluster Kubernetes, que já tem as APIs expostas e prontas para uso. Eu crio uma receita de bolo, né? Ou seja, eu crio um arquivo declarativo dizendo, olha, eu vou criar um cluster Kubernetes com 3 componentes master, 5 worker, eu vou utilizar a imagem X, eu vou utilizar a solução de CNI Calico, por exemplo, ou qualquer outra, NX, né? Eu vou especificando aqui o estado desejável desse cluster por meio aí de um arquivo declarativo. Uma vez que eu tenho esse arquivo declarativo, eu dou um comando, por exemplo, para a criação desse cluster contra essa API. E uma vez que eu defini qual que é o provedor de infraestrutura, ele vai criar lá na AWS, ou vai criar no Google, enfim, qual provedor eu determinar nesse arquivo de configuração. Porém, pessoal, para que eu crie esse cluster destino, notem que eu preciso ter um cluster de gerenciamento. E aí vem a pergunta, né? Muito bem, para eu criar o meu cluster final, eu preciso ter um cluster primeiro. Como é que eu crio esse primeiro cluster? A resposta é muito simples. Dentro dessa arquitetura simplificada que eu estou mostrando, o Cluster API ele vai criar, à medida que você rode, por exemplo, na sua máquina, no seu desktop, numa máquina virtual, ele cria um chamado Bootstrap Cluster. Ele instala nessa máquina virtual, no seu laptop, ele vai subir uma imagem Docker, tá? Chamada Kind, que é Kubernetes in Docker. E nesse cluster de Bootstrap, ele é um cluster temporário. Todos os componentes do Cluster API vão ser instalados no seu desktop, na sua máquina virtual, enfim. Após essa configuração, ele migra todos os componentes para o cluster de gerenciamento, apaga esse cluster e a partir daí você acessa esse cluster de gerenciamento para criar os seus clusters de workload. Então o conceito é muito simples. Né? É criado ali um bootstrap temporário, migra-se para o provedor de infraestrutura, a partir daí você faz a criação e o gerenciamento dos seus clusters. Se a gente faz uma analogia dos componentes de um cluster Kubernetes, né, a gente começa ali, por exemplo, no componente mais básico, um pod, né, onde você compartilha recursos
de uma infraestrutura com uma série de containers. Compartilhar espaço de disco, memória, enfim, CPU. Na sequência, eu tenho um outro componente que indica quantas réplicas de um pod eu preciso ter. E na sequência, eu tenho um deployment que vai indicar quantas réplicas, a quantidade de réplicas, e as réplicas indicam a quantidade, qual pod, né? Ela vai replicar X vezes. Quando a gente faz uma analogia com o Cluster API, o menor componente é uma máquina, né? Uma máquina virtual, por exemplo. Tá? E a ideia dela é a seguinte: eu vou garantir o estado desejável daquela máquina. Então, eu vou dizer o seguinte: essa máquina vai ter uma imagem específica e vai ter aquele arquivo declarativo que eu vou especificar. O machine set indica o quê? Algo equivalente ao replica set, uma quantidade de réplicas que essa máquina precisa ter, né? E vai ficar armazenado no banco de dados etcd para garantir ali o estado desejável daquela máquina. Na sequência, eu tenho um objeto de deployment, que vai especificar o machine set, que por sua vez chama o machine. E um componente que não existe no cluster, mas existe no Cluster API, é o cluster. Por quê? Eu estou criando um cluster por meio do Cluster API. Então, notem que quando eu crio esse estado desejável, né, de um cluster, há sempre um momento em que ocorre uma reconciliação daquele estado desejável, de modo que se, por exemplo, uma das maquininhas aqui que eu defini no replica set venha a falhar, desculpe, no machine set, vai ser criada uma nova máquina, né, inserida no cluster novamente. Então eu garanto sempre esse estado desejável. Bom, para que eu crie esses objetos, né, que até então um cluster tradicional Kubernetes não reconhece, né, eu preciso instalar alguns CRDs, que são Custom Resource Definition. Basicamente, o papel de um CRD é estender a funcionalidade padrão de um Kubernetes, adicionando novos componentes àquele cluster. Então, esses CRDs habilitam todos esses novos objetos, um cluster, a máquina, informações aqui de bootstrapping do cluster, enfim, os add-ons e por aí vai. Tá? Uma vez que eu tenho, então, migrado as informações do meu cluster de Bootstrap para o meu cluster de gerenciamento, né, todos esses componentes ficam armazenados aqui nesse cluster de gerenciamento e eu crio as definições, né, que eu quero para cada um desses clusters que eu vou criar. Ok? Muito bem. Eu vou partir agora para uma demonstração para vocês. Espero que o meu lab esteja pronto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, eu tenho um lab com o vSphere 6.7 em execução. Ok? Ele tem basicamente aqui um data center, 3 hosts. Eu criei um resource pool apenas para armazenamento das máquinas, não criei nada mais disso, nada além disso. Antes de começar a trabalhar com Cluster API, o que eu recomendo para vocês? Consultem aqui o GitHub do projeto Cluster API. Esse GitHub ele vai ter aqui uma série de informações dos diversos provedores e um deles é para o vSphere. Então, nessa página aqui do Git, a gente vai encontrar uma série de informações aqui de requerimentos de instalação, quais são as versões suportadas, o que eu preciso ter instalado naquela máquina que vai atuar como uma máquina, que é essa daqui, ó, a minha maquininha onde eu vou rodar o Bootstrap Cluster. Então, nessa máquina, eu preciso ter alguns componentes. Quais são eles? Eu preciso ter o comando cluster control, um docker, o kind, o kubectl, ok? Então você instala esses componentes nessa maquininha. Depois, em relação ao vSphere, ele tem aqui as informações de versão 6.7 update 3 ou superior, por conta que até muito do plugin de armazenamento, né, de persistência de storage, que é o CNS. Depois disso, ele fala que você precisa ter credenciais, baixar as imagens do Cluster API, né? Então tem aqui disponível os OVAs, todos públicos para você baixar, ok? Por fim, ele pede para você executar cada um dos comandos aqui, criar um cluster com kind, depois criar um arquivinho com as instruções, né, do seu vSphere,
qual é o vCenter, a senha e por aí vai. Para facilitar a nossa vida e não ter que fazer isso aqui tudo na mão, um colega meu aqui da VMware, ele fez um script, que eu vou colocar na descrição do vídeo também, está nessa URL aqui. Ele fez esse script que já prepara o ambiente para a gente. Tá? Então, basicamente, você vai baixar esse script numa máquina Ubuntu, tá? E ele tem, eu vou abrir aqui só para a gente dar uma olhadinha, talvez com mais, uma forma um pouquinho mais clara. Ele tem algumas informações aqui que você vai precisar preencher, tá? Primeira delas, você vai colocar um token do GitHub, tá? Um token que você tenha. E aqui, quando eu executar esse script, opa, quando eu executar esse script, ele vai me questionar, né, aquelas informações em relação ali à minha infraestrutura local. Qual é o vCenter, usuário, senha, data store que eu vou usar e por aí vai. Não preenche no script, você vai executar esse script, tá? Depois que você executar esse script, ele vai baixar todos os componentes necessários, né? Aquilo que a gente estava dizendo agora, né? Preciso do Docker, preciso do Kind, preciso ali de outros componentes, então isso tudo ele vai baixar para a gente. Depois, ele vai instalar um cluster com Kind, tá? Vai iniciar aqui a infraestrutura vSphere no cluster API. Então, se você está usando outra infraestrutura, seria outro parâmetro aqui. Então, nesse caso aqui é o próprio vSphere. Vai chegar o momento aqui, depois que ele criar o cluster no Kind, ele vai mover esses objetos para o control plane, ou seja, eu estou criando um cluster de gerenciamento a partir do meu cluster de Bootstrap. Onde vai residir esse cluster de gerenciamento? No vSphere, ok? Bom, por fim, depois que ele move o cluster, ele disponibiliza aquele cluster e eu passo a executar os comandos de criação e gerenciamento dos meus clusters target naquele cluster de gerenciamento. Então, é mais ou menos isso aqui, né? E o Bootstrap ele vai criar o cluster de gerenciamento, ele vai ficar pronto e aí eu crio e gerencio os clusters finais. Vamos fazer o seguinte agora então. Eu tenho aqui já uma maquininha Ubuntu em execução, tá? E eu vou especificar. Ah, detalhe. Eu baixei os OVAs aqui nesse vCenter, já. Então eu trouxe aqui, eu peguei duas versões. Uma versão do HProxy 060 e 063 e do Photon, que é a imagem onde eu vou, a imagem que eu vou utilizar como base para criar o meu Worker Node e os meus Masters Nodes. Isso tudo está aqui no GitHub, os links para você baixar estão aqui, ok? Isso você vai ter que baixar na mão, tá? Então, basicamente é isso. Prepara um vSphere 6.7 Update 3, baixa as imagens, deixa ali armazenada, né, no seu Data Store, baixa o scriptzinho do meu colega da VMware que eu vou colocar aqui no link para vocês e tenha uma máquina Ubuntu preparada, tá? Bom, eu voltei aqui só para mostrar para vocês o seguinte, ele já subiu aqui o cluster de Bootstrap, que é o Kind, preparou todos os componentes desse cluster e já subiu aqui. Na verdade, eu estou dando aqui o watch no Docker, mas o que eu vou fazer? Eu vou migrar agora, vou executar um kubectl get nodes. Eu já tenho um cluster rodando na minha máquina, no meu laptop, que é o cluster de Bootstrap. Ele está preparando esse cluster agora, vamos dar uma verificada aqui. E assim que ele configurar todos os componentes desse cluster Bootstrap e concluir a instalação, ele migra ali para o vCenter. Vamos dar mais uma acelerada então. Bom, voltei aqui, pessoal. Notem que ele disse o seguinte: o cluster de gerenciamento foi instalado com sucesso, ok? Só que nesse momento ele está ainda aguardando subir ali no meu. Fazer a transferência, porque ele deve estar em execução aqui ainda. Ele vai fazer a transferência e ainda está criando alguns componentes. Antes dele fazer a transferência, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. No diretório onde eu executei o script, ele criou alguns diretórios aqui para gente. O primeiro deles, esse cluster API.
aqui em Cluster API, ele vai criar um arquivo declarativo, né? Desculpe, aqui nesse diretório Cluster API, ele vai criar as informações que eu preenchi no script, né? Informações do provedor de infraestrutura. Depois ele vai criar um outro diretório chamado Local Control Plane. Esse é o nome que foi dado, né, para o cluster de gerenciamento que está sendo criado ali à direita, né, se a gente conseguir ver agora, já está sendo criado para lá. E dentro desse diretório, aí sim eu tenho as informações que eu especifiquei naquele script, que vai criar o meu cluster de gerenciamento. Então, quando eu comentei lá no início, né, o Cluster API utiliza um arquivo declarativo e executa o comando kubectl apply ou create, utilizando esse arquivo como referência contra uma API Kubernetes, eu fiz exatamente isso. Eu subi o Bootstrap Cluster, executei esse esse arquivo declarativo com as informações que eu gostaria de ter no meu cluster. Então aqui ele vai mostrar que é o vSphere, ele vai mostrar aqui que eu vou ter, por exemplo, uma réplica, tem a imagem que eu utilizei, né? Enfim. E criou meu cluster. Depois disso, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá. Depois disso ele criou, aliás, antes disso, né? Ele já criou para a gente aqui o nosso diretório .cub, e dentro do meu arquivinho config, a gente tem, primeiro, a informação do kind, e quando ele terminar de mover tudo para lá, ele vai mover, né, e criar dentro do meu .cub, o arquivo kubconfig do meu cluster de gerenciamento. Então, daqui a pouquinho, quando eu executar, por exemplo, o comando get nodes, eu não vou ver mais o meu cluster Bootstrap, eu vou ver o meu cluster de gerenciamento, ok? Vou dar mais uma acelerada aqui e já voltamos. Olá, pessoal. Bom, então ele já moveu os objetos para o cluster de control plane, já trouxe aqui o kubectl para minha máquina e eu já estou, né, visualizando o cluster lá que está no vCenter. Notem que aqui ele criou no vCenter alguns objetos, né? Esse primeiro aqui é um load balance, utilizando a imagem que a gente especificou no script do hproxy. Esse é o control plane, o master, e esse é o worker node, ok? Se a gente der uma paradinha agora aqui nesse comando e tentarmos aí visualizar os objetos que estão ali dentro daquele cluster, a gente vai ver ali todos os componentes que foram criados ali anteriormente e todos em execução. Muito bem, agora é hora de criarmos um cluster de workload, né, onde eu vou executar de fato as minhas aplicações. Eu tenho aqui ainda naquele Git, que está aqui na descrição do vídeo também, as instruções que a gente já fez via script. Então a gente fez aqui até o momento em que nós configuramos a infraestrutura vSphere, né, e subimos o cluster de gerenciamento. Ele tem um exemplo aqui, ó, que a gente pode usar como referência para criar um cluster de workload. Então, eu vou pegar esse cara daqui, vou jogar na minha máquina, o que eu vou alterar? Eu não vou criar um cluster muito grande, porque o meu lab tem poucos recursos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um control plane e um worker node, ok? Então, o que ele está configurando aqui? Espera um pouquinho só. Ele está... Eu vou deixar, então, um de cada, um worker e um master. E aqui ele está usando o comando cluster control, tá? Para configurar o nosso cluster de workload. Eu vou dar um nome aqui de vSphere Kickstart, tá? Usando a infraestrutura vSphere do Cluster API. Estou especificando aqui a versão, né, da imagem que eu estou usando. E a partir daí o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo cluster YAML file. Vamos dar uma editada nele aqui para dar uma olhada. Então aqui ele vai colocar as informações deste nosso cluster.
Vamos ver como é que ele está. Está aqui, legal. Então aqui ele começa ali com kind do tipo cluster, são os objetos que foram criados aí por meio dos CRDs. Vou criar um balanceador. Estou usando a mesma chave para fazer o acesso a ele. E onde que eu vou colocar nessa infraestrutura, tá? Depois ele fala da quantidade de masters e workers. Enfim, tem toda a descrição aqui do meu cluster. O que eu faço agora? Como eu já estou no meu cluster de gerenciamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aplicar esse arquivo. kubectl apply -f cluster. Então agora o nosso cluster de workload vai ser criado no nosso vSphere. Então dá uma olhadinha aqui, daqui a pouquinho vai subir mais algumas máquinas. E em breve teremos um cluster de workload. Já está criando aqui. Cluster Kickstart. Se eu executar aqui o comando kubectl get clusters, eu estou vendo aqui então que agora eu estou criando um outro objeto nesse cluster, do tipo cluster. Se for um pouquinho mais além aqui e colocar machine, ele vai mostrar as máquinas, objetos do tipo máquina, que já existem ou que já estão sendo criadas. Então ele tem já aqui duas em execução e está criando a terceira. Então primeiro ele vai criar aqui o nosso load balance, depois vai criar o master e daqui a pouquinho o worker. Mais uns minutinhos, vou dar uma adiantada no vídeo e voltamos. Muito bem, galera, voltamos aqui. Já foi concluída a instalação do nosso cluster de workload. Notem que eu estou fazendo aqui um kubectl get clusters e machine, dois objetos criados, né, por meio dos CRDs. E ele está listando aqui, ó, tenho dois clusters provisionados. Um é o control plane, outro é o meu cluster que foi criado agora. Cada um tem duas maquininhas virtuais rodando que fazem parte do cluster, um master e um worker, ok? Bom, para a gente acessar então este cluster, né, o que eu poderia fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha se ele está listado. Não, ele não está listado por padrão no nosso arquivo .config, né, dentro do diretório oculto cub. O que a gente faz então? Vamos pegar o arquivo cub config dele. Se eu não me engano, aqui na própria documentação ele tem alguma instrução de como pegar. Está aqui. Vamos copiar este comando aqui. Uma vez que eu esteja logado, né, no meu cluster de gerenciamento, eu posso obter as chaves, né, de acesso dos clusters criados a partir dele, né, que ele está gerenciando. Então, kubectl -kub igual esse cara get nodes. Eu vou ter aqui o cluster agora Kickstart. Eu estou acessando esse cluster. E agora a gente pode, por exemplo, instalar outros componentes dele, né? Aqui tem, por exemplo, um comando para a gente instalar o cálico. Vamos pegar esse comando aqui que já está até na manga e fazer a instalação do cálico nele. Então, estou instalando aqui outros componentes já no meu cluster provisionado a partir do cluster de gerenciamento. Certo, pessoal? Bom, essa foi minha apresentação de hoje, né? A ideia era mostrar para vocês os conceitos básicos do Cluster API, para que ele serve, benefícios, e uma demo. Acho que o objetivo foi cumprido. Eu vou preparar uma demo na sequência, duas demos. Uma utilizando o Cluster API para fazer o provisionamento numa infraestrutura AWS, e depois eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar agora uma solução comercial da VMware chamado TKG, Tanzu Kubernetes Grid, que utiliza o Cluster API e vai automatizar uma série de itens que a gente fez aqui na mão. Ainda que a gente tenha usado o script do meu colega, muitos ajustes eu tive que fazer nesse script, enfim. É uma solução comercial suportada pela VMware com pacotes assinados, então eu vou mostrar também isso para vocês. Muito bem, agradeço a atenção de todos, até a próxima.